Olá, ouvintes! O Conexão Cidadão, o programa de rádio oficial do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, está no ar. E no programa de hoje vamos conversar sobre a ação fiscalizatória do TCE envolvendo renúncias de receitas. Realizada pela Diretoria de Fiscalização de Temas Especiais 2, unidade da Secretaria de Controle Externo, a auditoria visou identificar os montantes e o controle das renúncias de receitas praticadas pelo governo do estado, voltadas para a promoção do desenvolvimento industrial cearense. Exatamente, viu, Carol? As renúncias de receitas têm como finalidade estimular e incentivar certas atividades ou setores. Tudo isso para promover o crescimento de regiões e contribuir também para o equilíbrio econômico e social. Com isso, os recursos que deixam de ser arrecadados pelo Estado devem ser revestidos em forma de benefícios direcionados à sociedade. Contudo, é necessário controle e avaliação dessas concessões. A experiência de trabalho realizada no TCE Ceará virou um artigo produzido pelos servidores Samuel Castelo, Enia Nunes e Manuel Salgueiro. Com o título Controle Externo e os Benefícios Fiscais do Estado do Ceará, esse artigo foi selecionado e apresentado no 8º Congresso Internacional de Controle e Políticas Públicas, que foi realizado em Salvador no mês passado. O Conexão Cidadão convidou um dos autores do artigo, o Samuel Castelo, para explicar como foi realizada a auditoria sobre política de renúncias de receitas pelo governo do Estado do Ceará e quais os principais resultados. Samuel Castelo é analista de controle externo, graduado em Ciências Contábeis e finalizou em 2021 doutorado na Universidade de Coimbra em Gestão de Empresas. Também é professor adjunto na Universidade Estadual do Ceará, a UES, no curso de Ciências Contábeis. De acordo com o artigo produzido, pessoal, a política de renúncias fiscais do governo do estado do Ceará manuseou um total de 1,2 bilhão de reais, um valor que é expressivo, que demonstra a relevância de se analisar o assunto. Para Samuel, se trata de uma temática transversal, pois passa por vários setores ou secretarias de dentro do governo. Além disso, o autor explica que a concessão de renúncias deve ocorrer de forma planejada, em conformidade com as normas existentes. Então, pessoal, fica com a gente que vamos falar tudo sobre renúncia de receitas com o professor e querido Samuel Castelo. Como vai, Samuel? Seja bem-vindo ao Conexão Cidadão. Como surgiu o estudo sobre benefícios fiscais e qual a relevância desse tema para a sociedade? O tema surgiu através de umas boas práticas internacionais, onde a Tricom, observando o movimento mundial, desenvolveu uma resolução onde expediu diretrizes e objetivos para se fiscalizar a questão das receitas e renúncias de receitas. A relevância é a materialidade em si do montante que foi dispendido pelo governo do estado em termos de concessões de benefícios fiscais, como também em torno de 1 bilhão de reais, ainda vem crescendo esses montantes de recursos, como também é uma política pública que visa diminuir os problemas sociais e econômicos regionais, através do estímulo ao setor econômico na geração de emprego, renda e de investimento. Então a relevância vem porque acredita-se que essa política ela pode resolver esses problemas econômicos, diminuindo as desigualdades regionais e desenvolvendo setores. A Tricom, citada pelo Samuel, é a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, entidade que atua para garantir a representação, a defesa, o aperfeiçoamento e a integração das Cortes de Contas. Professor, quais seriam os critérios que os governos devem adotar em seus programas de benefícios fiscais? Porque imaginamos que existem alguns requisitos, levando em consideração os custos, ao renunciar à entrada de recursos aos cofres públicos. Pronto. Primeiro é que esse tema surge e ganha força na própria Constituição Federal, onde exige uma ação planejada da estimação e da efetiva arrecadação dos recursos. Porque nós sabemos que uma grande fonte de financiamento das políticas públicas provém da arrecadação de tributos. Então, no momento que você deixa de arrecadar, vai ter um custo que a gente chama de gasto tributário.
porque aquele recurso ia ser deslocado para educação, saúde, infraestrutura, onde o Estado acredita-se que não teria eficiência, capacidade de resposta para isso, então transfere para o setor privado a perspectiva de trazer como ator de agente político, né? Então, através da renúncia de receita, do incentivo fiscal, a empresa deixa de pagar o tributo, no entanto, se compromete em gerar recursos em termos de emprego, renda, transferência tecnológica. Então, diante dessa perspectiva, ela vem com essa proposta e relevância. Mas não é de uma forma solta. A legislação infraconstitucional exige determinadas ações em termos de, primeiro, que essas ações sejam transparentes, sejam planejadas. Então, tem uma série de demonstrativos fiscais que são exigidos para que o Estado possa favorecer como uma prestação de conta para a sociedade daquele recurso que ela deixou de arrecadar e demonstrar os benefícios e impactos dessa política pública. Então, dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Constituição, se exige que seja demonstrado o impacto desses recursos que deixaram de ser arrecadados em prol do interesse público, o interesse da coletividade. Então, exige que o Estado coloque esse impacto na sua rede social, que ele preste contas, mostre quais são os benefícios dessa política através de quanto foi por programa, por setor, por beneficiário, o incentivo fiscal concedido, que tipo de incentivo fiscal concedido. Então, dentro dessa lógica, há uma responsabilização, há uma prestação de contas ou deixar de arrecadar para beneficiar um grupo de pessoas, e esse grupo de pessoas tem que demonstrar o benefício gerado para a sociedade. Samuel, quais os principais resultados do estudo que foi apresentado no Congresso Internacional de Controle de Políticas Públicas, agora no começo de março, na cidade de Salvador? Nós estamos inseridos na diretoria de temas especiais 2, eu, a Enia, nossa diretora, e o Manuel Salgueiro. Esse trabalho, esse artigo científico foi proveniente de uma auditoria que nós fizemos, onde a gente avaliou a governança de renúncia de receitas, onde, através dos resultados dessa auditoria, a gente gerou uma série de recomendações e determinações em relação a essa política, dessa gestão dessa política. E a gente acredita que os resultados foram bastante promissores, porque nós temos recomendações e determinações de curto, médio e longo prazo, e o governo do Estado se comprometeu em desenvolver, tais como a definição de um modelo de referência tributária, onde prevê a renúncia de receita, o montante dela, o prazo de vigência, que tipos de renúncias que podem ser tanto programáticas e não programáticas, através disso, práticas de melhorias no processo de transparência e de responsabilização do programa em si, mostrando os resultados obtidos e os resultados futuros com essa ampliação ou não dessa política, quais foram os setores incentivados, os programas, os beneficiários. Trouxemos outros stakeholders para próximo dessa política para assessorar e complementar essa gestão. Então, trouxemos a CEPLAG, trouxemos a Controladoria Geral do Estado, porque essa política ela é transversal, ela não é setorial, ela perfaz mais de um setor. Então, trouxe a Controladoria Geral para ser partícipe do processo de elaboração de controles, já culminou em termos de resultados a curto prazo, uma contratação de um sistema para poder controlar fiscalmente e contabilmente. Trouxemos melhorias para o setor contábil do Estado, onde eles vão estruturar toda a planificação contábil e de evidenciação disto. Que esses resultados sejam transmitidos não somente no seu sítio eletrônico, mas também no portal da transparência, que se aproxima o Poder Legislativo dentro da discussão do processo em si, da concessão. Então,
A gente trouxe como resultado uma série de melhorias a curto, médio e longo prazo, mostrou a importância de estruturar essa governança, de trazer esses stakeholders para a melhoria da política pública de concessão de renúncia de receitas. Então, Samuel, a preocupação da auditoria foi verificar os mecanismos de governança e de transparência dessas renúncias de receitas públicas? Sim, um dos critérios que a gente até comentou, que a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela exige no seu artigo 14, inciso 1º e 2º, que primeiro, ao conceder, tem que se aferir o impacto orçamentário financeiro desse benefício. Pautado nisso, será que vai afetar ou não as metas fiscais, que é o seu inciso 1º? Então, ele exige que essa perda de arrecadação não comprometa as metas fiscais. Caso ocorra isso, tem a medida de compensação, onde, através de um outro setor, ela faça um aumento de uma alíquota ou de uma base de cálculo para tentar compensar a perda de arrecadação daquele setor incentivado. Então, observe que a Lei de Responsabilidade Fiscal exige do gestor a prestação de conta, exige que ele se responsabilize e que ele tenha uma ação planejada e efetiva da arrecadação. Então, assim, não é o ato em si de conceder, mas tem que ter a sabedoria de saber quais são os impactos. Então, é uma gestão de buscar o equilíbrio entre receita e despesa, de responsabilidade fiscal. É sabido que o Estado do Ceará tem uma política austera fiscalmente, o Estado é campeão de alocação de recursos em infraestrutura. No entanto, nós percebemos que a gente não sabia o montante em si da receita do Estado. Porque se você não sabe quanto é que você está concedendo, você não sabe quanto é a previsão de receita, dessa perda dessa receita, e quanto é que vai ser a efetivação disso. Então, daí a importância, o governo do Estado compreendeu, já está dando as tratativas para resolver esse processo e de buscar melhoria no processo, e a gente acredita que a gente vai colher frutos, já estamos colhendo a curto prazo, a médio e longo prazo. Samuel, muito obrigada pela conversa e pelas explicações feitas. Muito obrigado, professor, pela sua participação no programa. Eu que agradeço essa oportunidade e estamos aqui prontamente para esclarecer mais pontos em relação a isso. E a gente acredita que o Estado do Ceará, ao longo desses 20 anos, vem construindo uma política austera e a gente acredita que essas recomendações, essas determinações vão ser acolhidas, já estão sendo acolhidas, e a gente vai colher mais frutos pela essa austeridade fiscal e de efetividade dessa política pública. Ficamos por aqui, pessoal. Espero que tenham gostado do programa de hoje. Mande uma mensagem para a gente com sugestão de tema ou dúvida. Nosso e-mail é comunicação@tce.ce.gov.br. Com a coordenação de Kelly de Castro e a produção da Assessoria de Comunicação do TCE Ceará. Essa foi mais uma edição do Conexão Cidadão, programa de rádio oficial do TCE Ceará. Até a próxima. Até o próximo programa.